Oi, gente, tudo bem? Eu tava com muita saudade de gravar pro YouTube aqui para vocês, compartilhar isso que tá me ocorrendo. E são muitas mudanças que estão vindo de autoconhecimento. E a minha aluna já há mais tempo sabe que tudo que eu compartilho, tudo aquilo que eu ensino, é tudo aquilo que eu vivencio, né? De espiritualidade, de autoconhecimento, de cura, processos, tanto eu vivenciando como vendo em outras pessoas. Não é só em estudos, não é só em livros, eu não trago só a parte de conhecimento técnico, né? Que é, na verdade, o conhecimento só de escrita, mas é o conhecimento de vivência que eu trago. E eu vou explicar para vocês também o que é essa nova fase, porque esse título do vídeo, tá? E também é um muito obrigado, uma forma de agradecimento a todos vocês aqui que estão aqui no canal desde o início, que chegaram depois, que estão vindo, que chegou agora, hoje no canal. Muito obrigado. E também aqueles que estão me acompanhando já há bastante tempo antes desse canal, tá? Vamos lá. 3 anos atrás eu tive um processo muito intenso de que a vida veio e falou assim, acorda, né? Eu tava no automático, eu não era só trabalho, serviço, casa, trabalho e só isso, era só casa e trabalho, casa e trabalho, casa e trabalho. Eu não tinha vida social, eu perdi vida social, eu não tinha namorado, não tinha nada. Eu só pensava em casa, eu só saía do trabalho e ia para casa. Tava no automático. E eu tinha esquecido de mim. Eu amava o que eu fazia, amava a pessoa que eu cuidava, que eu sou formada, tenho formação de enfermagem. E só que já há muitos anos atrás não era só aquilo que, não era só isso que eu queria fazer. E eu me acabei me deixando, sabe assim, de lado para cuidar do outro. Há 3 anos atrás, eu tive esse chacoalhão da vida, né, do universo, que falou assim: acorda. E foi quando eu comecei realmente a viver o autoconhecimento. Foi quando o autoconhecimento de fato entrou na minha vida. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, eu comecei a vivenciar de fato o autoconhecimento, conhecer a mim em primeiro lugar, para depois conhecer o outro. O porquê que eu sempre caía naquela roda de Sansara, que é Roda de Sansara, para quem não conhece esse título, esse nome, é que sempre eu saía de um ciclo, achava que ia mudar, saía para fazer outra coisa e no final acabava tendo aquela mesma situação novamente. E daí foi indo, conheci pessoas incríveis, fui fazer curso, fui estudar, viajei para estudar. E, gente, para você ter ideia, eu cheguei num ponto que eu tive ordem de despejo,
ordem de despejo, cortaram água, cortaram luz. Eu tive que perder tudo para ganhar tudo. Ou seja, o universo, a vida já estava falando, ó, faça isso, porque senão você não vai sair dessa roda de samsara. E eu teimei comigo mesma. E eu falava, gente, eu não sei o que eu quero, porque foi abrupto, né? Isso que me aconteceu. E como foi muito abrupto, né? Eu gostava, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia como fazer, eu não sabia para onde ir, eu não sabia, assim, sabe assim, quando parece você tá numa linha reta, a tênua, sabe? Você sempre tá fazendo aquela coisa, a mesma coisa sempre, sabe? Tá no automático, você tá naquela linha. Só que aí, sempre tem alguma, mas aquela vozinha que você deixa de lado, que você fala assim, ah, não, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E isso foi passando, foram 40 anos para mim entender isso, que 40 anos é a idade que eu tenho, então foram 40 anos para mim entender. Mas naquele período, quando deu aquele chacoalhão, que eu falei, gente, pera, tirou o meu chão, sabe assim, parece que puxou o chão e fala assim, agora acorda. Eu fui no fundo do poço, fui. E o fundo do poço não é, na hora é ruim, é muito ruim, porque é só você sozinho. E eu me vi sozinha, não tinha pai, não tinha. Meus pais são vivos, sou muito grata, amo muito eles. Mas ali, naquele momento, era só eu, entende? O fundo do poço. Se você chegou no fundo do poço, se você tá aí me vendo, me ouvindo e chegou no fundo do poço, lembre-se, você só tem um lugar, pra cima, que é pra você sair pra cima. Se você chegou no fundo do poço, é a questão que tem alguma coisa que tu tem que aprender. E foi justamente isso. Eu tive que impulsionar a mim mesma para entender. Eu cheguei no fundo do poço para mim entender o que é que eu queria. Entender o porquê daquilo ali tá acontecendo. Os porquês da vida, não porquês. Temos as respostas dentro de nós. Eu tinha a resposta dentro de mim, mas eu só não queria enxergar, não queria ter. Eu não tinha essa autoridade que eu tenho hoje para dizer isso. Eu não me via autoconfiante. Eu deixei a minha vida na mão dos outros, para os outros resolverem. Quantas vezes eu fiz isso? Mas então, quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu falei, gente, eu não sei o que é que eu quero fazer agora. Não sei o que é que eu quero. Eu não sei assim, eu gosto de tanta coisa, mas eu não sei por onde começar. E daí foi indo, né, que eu fui tendo esse autoconhecimento. E daí eu fui teimosa, muito teimosa, porque eu estava aberta a possibilidades, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria. Então eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci pessoas assim incríveis, passei e tudo sem dinheiro, sem ter um puto no bolso. Não tinha um centavo, para vocês terem ideia. Não tinha. E eu falava, gente, o que é que eu quero? E eu não sabia. É muito confuso isso. Mas, porque, um exemplo, quando a gente nasce, né? A gente vem para o mundo
limpo, né? Sem, sem malícia, bem limpo para o mundo. E você tem a criação, que é a primeira criação de seus pais, da família, do ciclo familiar, que é sua mãe, seu pai, seus irmãos, caso você tenha, ou então se você foi criada por sua avó, sua bisavó, seu tio, não importa. Você veio ao mundo e teve a primeira infância. Depois tem a parte da escola, depois tem a parte de amigos e vai crescendo, você vai amadurecendo, né? E a sociedade, no mundo que a gente vive, a sociedade, você tem que se formar, você tem que crescer, se formar em alguma coisa e ser aquilo para o resto da vida. E eu não me via nisso. Eu não me via fazendo uma coisa só, porque eu amava várias coisas. Isso lá atrás que eu digo, lá atrás, quando era pequeno, eu falava, gente, mas por que eu preciso ser uma coisa só? Porque eu posso ser várias coisas, eu não quero ser só uma administradora. Eu não quero só isso, eu quero, assim, eu gosto de falar de várias coisas. Por que eu tenho que me enquadrar em uma caixinha só? Isso desde quando era pequena. E eu sempre fui muito sensitiva, eu era muito sensível ainda, eu tinha uma sensibilidade muito grande. Eu sempre gostei de falar quando era pequena, muito, gostava muito de falar, muito. Só que sempre que eu ia perguntar alguma coisa, falava, fica quieta, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E daí, isso foi me fechando, sabe? E tudo aquilo que eu falava quando era, isso que eu falava que era quando era pequena, e eu me fechei, eu fui me fechando. E eu não falei, deixei para lá muitas coisas, né? E fui crescendo, e eu fui crescendo, e sempre que eu ia questionar alguma coisa, lá quando eu tinha meus 4, 5 anos, tanto na escolinha, ou então em casa, ou então nos amiguinhos que tinha lá ali na rua, né? Ou então no prezinho, era sempre cala a boca, você não sabe. Ou seja, meus pais trabalhavam e naquela época era muito diferente, né? É, eles são muito rígidos até hoje, e só que eles eram muito, como é que eu posso explicar? Cada um tem seus traumas, eles têm o deles, e só que daí vai passando de geração para geração, mas isso é questão de outro vídeo, que depois eu comento isso com vocês. Então, e a minha criação era muito rígida, sabe? E por N vezes os conflitos que tinha, né, na minha infância, eu acabei me fechando, porque sempre que eu ia perguntar alguma coisa, ou eu levava um tapa na boca, né? Ou eu levava um tapa na boca, ou então virava para mim, você não vai ser nada nunca. Isso eu não ouvi só dos meus pais, eu via também de professor que não tinha resposta quando eu perguntava, não tinha resposta, aí eles falavam isso. Hoje eu entendo, naquela época eu não entendia. Então, e eu acabei me tornando, amadurecendo muito rápido antes do tempo, porque como dentro de casa era muita briga, por inconsistência, né? Por atrito dos meus pais, por eles não. É, por N motivos. Os dois têm uma personalidade muito forte e um não entendeu o lado do outro, que é
não conversar, não ter diálogo, sabe? E ser muito, muito nervosa, sabe? Era uma briga, assim, era todo dia. E eu entrava no meio das brigas, escondia meus irmãos, trancava meus irmãos no quarto para eles não ver briga dentro de casa. E era sempre. Eu acabei me tornando psicóloga da minha mãe e do meu pai. Ou seja, com uma criança de 6 anos, 7 anos, você ter que ouvir coisas que acontecem entre os dois na intimidade e entre os dois na briga e ainda ouvir que você veio aqui no mundo, desde que você veio aqui no mundo, que acabou com o casamento deles, que você que é responsável pelo casamento deles e vamos por era tanta coisa, gente, tanta coisa que eu fui engolindo, sabe? E aquela criança que questionava, que queria falar, que queria expor, que queria, sabe, se falar, que queria dialogar com os outros coleguinhas, foi se fechando. Foi se fechando, se fechando, se fechando. E eu falei, não sei o que eu quero ser. Vinham me perguntar o que você quer ser. Eu falava, eu quero ser atriz, eu quero ser taróloga. Sempre gostei de tarô. E as pessoas vinham e falavam, isso não pode, isso não é trabalho de gente, isso não tem futuro. Eu falava, eu quero viajar, eu quero conhecer gente, eu quero liberdade. Isso não é profissão, isso não é, não sei, você não vai ser nada nunca. Nossa, doía, doía, como doía. Mas enfim, isso foi passando, isso eu fui guardando pra mim, sabe? Como verdade, sendo verdade. Só que lá no fundo, aquela pessoa, aquela menina que era intuitiva, que percebia as coisas, que sentia muito rápido, que gostava de falar, que gostava de se expor, de conversar, de conhecer gente, sabe? Foi se fechando, né? E ficou guardado lá dentro. O tempo passou. Quando chegou ali na depois da adolescência, eu entrei na faculdade e tinha que fazer a faculdade, fiz a faculdade, chegou ali no segundo ano de faculdade, eu falei, eu não quero isso. Eu quero tratar a pessoa como um todo. Eu não quero só tratar a ferida do paciente. Eu não quero tratar só a ferida do paciente. Eu quero tratar o paciente como um todo. A pessoa é um ser completo, tem diversas coisas que muitas doenças não vêm do físico, não vêm. Muitas doenças têm um fundo emocional. E eu sabia disso. Bem, isso, sabe há quanto tempo atrás, gente? Isso há 24 anos atrás, que não era muito falado sobre isso. E lá na faculdade eu falava sobre isso. Opa! Isso não era muito comentado, isso não era muito falado. E eu falava disso lá na faculdade. E eu cheguei um dia para minha mãe e para meu pai, falei, ó, eu não quero mais continuar, eu quero trancar a faculdade e quero pegar essa bolsa que eu consegui. Eu lembro até hoje, eu tinha conseguido uma bolsa de au pair, né, para ir para os Estados Unidos, trabalhar, estudar, né, o inglês e com isso eu ia poder também fazer não só meu pezinho de meia, né,
mas também conhecer novas culturas, viajar, conhecer outras pessoas, é, sabe, viver aquilo que eu estava querendo viver, que era, é, se não fosse a enfermagem, que fosse outra coisa, né? Só que aí, mais uma vez, me podaram. Não, você não pode, você tem que terminar. Você vai terminar. Gente, vocês não fazem ideia como aquilo ali acabou comigo, porque eu tava abrindo mão de um sonho, seria uma realização, assim, algo novo para mim. E mais uma vez foi cortado. Aquele dia foi uma briga. Assim, houve coisas que só eu sei e eu engoli. Continuei, respirei fundo, falei, tá, vou continuar, porque quem pagava a faculdade era eles. Eu não pagava a faculdade. Quem pagava era eles. Dependente deles. Então, continuei. E daí teve uma professora, duas professoras. Duas professoras na faculdade que pegou e falou assim, eu estava apresentando um trabalho que falava ah, sobre religiões, né? É, o respeito que você tem que ter pelas outras culturas, que todos são um só, sabe? Um Deus é um só e que cada pessoa tem a sua particularidade. Que vamos supor, quem é adventista de um jeito, quem é testemunha de Jeová tem a sua crença, quem é da Umbanda tem a crença dele, quem é ateu tem a crença dele. Cada um vai, quando chega no hospital, que tem aquela para preencher o formulário, cada um tem a sua particularidade e precisa ser respeitado cada crença, cada. É, cada cultura, seja ela qual for. E eu apresentando esse trabalho, eu dei a minha opinião, né? Que era essa, que cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu, a sua particularidade e cada um tem o seu jeito de seguir a religião. E se um aceita o sangue e o outro não, tem que ser respeitado. É o jeito dele. Se um guarda o sábado e o outro não, respeite aquele que guarde o sábado. Se um na segunda-feira toma tal banho, né? Para tal orixá, deixa, faz o banho dele do jeito que ele quer, sabe? Cada um do seu jeito. E eu não sei, foi isso que aconteceu. Daí elas pegou no final da apresentação, elas pegou e falou assim: muito bom o seu trabalho. Eu lembro até hoje, a sala estava lotada de gente, dos alunos, né? Era à noite, eu tinha transferido para a noite para trabalhar durante o dia e fazer à noite a faculdade. E ela falou assim, essas duas irmãs: muito bom o seu trabalho, mas você nunca vai ser nada na vida. Se você continuar assim, você nunca vai ser uma boa enfermeira. Aquilo ali me doeu tanto, gente. Tanto, mas tanto. Que eu falei assim, eu vou ser uma ótima enfermeira, uma ótima profissional. E simplesmente peguei e sentei na mesa. Sentei na cadeira, né? Na mesa não. Sentei na cadeira e fiquei assim, gente.
Teve outros trabalhos que foram apresentados. Quem disse que eu lembro, que eu prestei atenção? Aí ia dar 11 horas da noite, eu saí, fui para casa. Cheguei em casa acho que 1h30 da manhã, mais ou menos, para vocês verem como é que era longe para trabalhar no dia seguinte. Aí tomei um banho, troquei de roupa. No dia seguinte eu não fui trabalhar. Eu liguei pro meu chefe e falei assim, ó, eu não vou trabalhar hoje porque eu não tô bem, vou fazer daqui de casa. Aí fiz, ele era bem legal na época. Aí fiz, fiquei em casa fazendo o trabalho de casa e pensando. Aí eu falei assim, eu vou ser uma boa profissional. O tempo passou, me formei na enfermagem e fui trabalhar, fazer as coisas. Foi passando o tempo, não era isso que eu queria muito mais que isso. E eu não me via dentro de um hospital. Eu achava o hospital muito pequeno para tudo aquilo que tinha e tenho a entregar. Entende? Tudo aquilo de conhecimento que eu tenho, que eu tinha e tenho para entregar. E muitas coisas ocorreram. Eu fui 8 anos depois desse ocorrido, eu entrei, tiveram algumas coisas em uma outra empresa que eu comecei a trabalhar aqui. Eu tive burnout, eu tive um trauma psicológico muito forte, um pós-traumático psicológico muito forte. Eu desenvolvi na época, né, fobia de pessoas, de lugares. Eu fui parar no hospital fechado, para vocês terem ideia. Eu tentei contra a própria vida, porque eu não sabia não tinha essa autoconfiança de mim. Todos os relacionamentos que eu tive foi de abusivos. Nessa época que eu fui parar, eu vou contar essa história depois com calma. Eu fui parar, depois que eu tentei contra a própria vida, eu acabei parando no hospital fechado por 3 meses. Eu tive que fazer tratamento psicológico. E nisso eu fui e falei assim, não, eu não quero. Daí chegou um dia que eu tava assim, eu falei, não, para. Eu não quero mais remédio, eu não quero mais viver essa vida, não sou eu. Não sou eu, eu vivia com 20, tomava 20 remédios por dia. Você sabe o que é isso? 20 remédios por dia. Eu falei, não, para. Para que eu não quero mais isso, eu quero viver. Eu quero a vida que eu tinha, mas eu quero uma vida, eu viver quem sou eu quero descobrir quem sou eu. Passou. Eu continuei no psiquiatra, né, no CAPS, e falei pro médico, ó, tem como ir diminuindo, né, a medicação, porque eu quero fazer outras coisas, eu quero ver alguma coisa que me dê ânimo para a vida, porque eu quero viver. E daí ele foi tirando, né, conversou comigo, eu tinha passado no psicólogo, tinha acompanhamento, tudo. Foi indo. E daí, eu entrei de novo numa outra faculdade. Fui fazer outra faculdade na Unifesp, em São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Fui fazer contabilidade. Passei. Fui fazer. Mas também eu me vi, não era aquilo que eu queria. Não era. Tranquei a faculdade. Aí me deu 5 minutos, porque eu não queria nem ouvir da empresa que eu estava processando ainda, lá que tinha acontecido aquilo
lá atrás, que depois do que a mulher fez, a supervisora, né, fez comigo lá nessa empresa, eu não queria mais ficar em São Paulo. Peguei minhas coisas, uma mochila e fui pro interior. Fui morar 8 anos no interior. Aí nesses 8 anos eu aprendi muita coisa. Foi ali que eu aprendi muita coisa. E daí ocorreu esse ocorrido de 3 anos pra cá. Resumindo. E quando ocorreu isso, que foi agora, foi em abril, há 3 anos, tá fazendo agora em abril 3 anos, né? Por isso que falei assim, não, agora eu tô em outra fase, tô em outra fase. Quando ocorreu isso, eu também não sabia o que é que eu iria fazer, por que a sociedade quer colocar a gente em uma caixinha só. Eu não sou de uma caixinha só, eu não caibo em uma caixinha só. E daí, nesse autoconhecimento, que é conhecer a mim mesma, me veio um vídeo, né, de uma querida. Hoje ela é minha mentora, assim, sou muito grata a ela. Ela falando sobre pessoas multipotenciais. Só que esse multipotencial eu já tinha ouvido. Eu ouvi agora, assim, há um ano atrás, que eu venho entendendo o que é isso, esse multipotencial. Mas eu falei para vocês no começo do vídeo que eu conheci pessoas maravilhosas porque eu estava aberta para conhecer, para entender. Eu não tinha o que muitos falam, eu não fazia intencional. Nada que eu fazia era intencional. Quando eu conheci essas pessoas, não era intencional. Eu não tinha intenção de crescer, não tinha intenção de, é por status. Eu não tinha intenção de chegar até essas pessoas por status, ou então para crescer, para ter status, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Não. Eu trabalhei, gente, para vocês terem ideia, eu sentei à mesa de milionários, bilionários que estão aqui na internet, são gigantes no mundo empresarial e sem gastar um centavo. Você sabe o que é isso? Por quê? Porque eu estava na frequência para entender a mim, entender o porquê eu estava passando por tudo aquilo. Eu não queria saber se era Pablo Marçal. Eu não queria saber se era Pablo Marçal, eu não queria saber se era Piero Tavolazzi, se era a Anitta. Anitta, um beijo. Amo você de coração, nossa. Anitta, nossa, ó, amo. Gente, foram tantas pessoas que eu cruzei o caminho, que cruzaram o meu caminho de sentar com essas pessoas, de ouvir essas pessoas falando, de conversar, entender o que tem por trás desse marketing digital, entender como é que eles crescem, por que esses empresários não têm medo de crescer, porque se eles já vão lá, faz, se errar eles vão lá e consertam, se não deu certo eles deixam para lá e parte para outra, sabe? Ou seja, eu falei, gente, tá, mas e eu? O porquê que eu fico sempre
me tentando caber em caixas dos outros. Bebeu a água, né, gente? Mas então, eu queria entender o porquê disso. E foi indo, daí agora, há um ano atrás, mais ou menos, eu conheci uma querida, hoje ela é minha mentora, e ela falou assim, Camila, não, você não precisa caber em caixas. Você tem várias caixinhas. Você pode fazer várias coisas que você gosta, que você sabe fazer. E eu falei assim, é, é isso. Eu sou multipotencial, sabe? Eu gosto de falar sobre autoconhecimento, que tudo é autoconhecimento. Eu gosto de falar de autoconhecimento. Eu fui estudar finanças, eu entendo de finanças, como sair das dívidas. Eu gosto de dinheiro, eu amo dinheiro. Eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar de saúde, eu gosto de falar de terapia, eu gosto de falar de arquétipos, eu gosto de falar sobre banhos, eu gosto de falar sobre espiritualidade, eu gosto de falar de tudo. Por que que eu tenho que me caber dentro de uma caixa só? Por que que eu tenho que me crescer, me formar e fazer aquilo para o resto da vida? E daí foi passando, eu acabei tendo que diversas coisas aconteceu nesse último ano, né? E esse quando foi em dezembro do ano passado, eu gravei um vídeo aqui falando pra gente fazer uma carta, né, pro eu do futuro e também desejando tudo aquilo desejando escrever tudo aquilo que quer realizar esse ano. E por acaso, muitas das coisas que eu fiz, que eu escrevi, eu realizei. Eu falei, gente, é isso. A gente já tá quase no meio do ano. Já foram 4 meses. E eu realizei já muita coisa que eu queria ter realizado. E tem muita coisa para realizar. E daí eu falei assim, eu pensei muito antes de trazer esse vídeo aqui. Se esse vídeo tá entrando no ar é porque eu vou manter esse canal. Por quê? Tem isso também. Eu já fiz muitos canais aqui no YouTube. Já tive vários canais aqui no YouTube. E tive um canal com mais de 400 e 500 mil pessoas aqui no YouTube. E excluí o canal. Já tive canais, ajudei YouTubers que hoje são grandiosos aqui na plataforma a crescerem. Já excluí canal a rodo. Pensei sim, sinceramente, em não voltar, não em deixar pela metade, né? Esse canal aqui do YouTube. Mas revendo tudo aquilo que eu escrevi, tudo isso que eu vivenciei, tudo, a minha vida toda, eu falei, não, eu não vou excluir. Porque esse canal, pela primeira vez, é um canal que eu vou compartilhar tudo aquilo que eu tenho de conhecimento de todas as formas, seja
falando sobre espiritualidade, seja falando sobre mantras, seja falando sobre Ho'oponopono, autoconhecimento, banhos energéticos, é, tudo de terapia naturopata, arquétipos. Eu falei assim, eu vou ser eu da forma mais clara e autêntica possível. E vou compartilhar aqui no canal aqui do Mila Moraes, porque essa sou eu. E quem gostar, ótimo. Quem não gostar, não tem problema, porque eu sou intensa, eu sou muito profunda. Eu sou prática, sim, mas eu gosto de ensinar as coisas com vivência, não só com técnica, sabe? São várias coisas que tem. E daí eu falei, vai mudar. É uma nova versão que eu tô trazendo, minha. É uma outra coisa que é a parte de tarô, que é uma coisa que eu amo, amo. Desde de novinha eu já tive tarô, daí falaram que eu não podia, que era errado. E sabe aquelas bem, aquelas família bem rígida. E eu falei, eu por um tempo, eu tinha acho que eu tinha 12 anos, né? Eu tinha 12 anos quando eu joguei tarô tudo fora. Porque falaram que não podia. E quando foi com 16 anos, eu comprei de novo. Falaram que não podia, que era errado, que era coisa de bruxa, que isso, que aquilo outro. Eu falei assim, tá. E daí foi indo, eu falei, não. Quem sou eu? Quem é a Camila? A Camila gosta de várias coisas. A Camila gosta de viajar. A Camila gosta de conhecer gente. A Camila gosta de falar. A Camila gosta de tarô. A Camila gosta de ir na igreja. A Camila gosta de diversas coisas. Por que que eu preciso caber numa caixinha só? E daí eu falei, não. A partir de hoje eu vou falar o que eu penso. E daí é interessante porque as pessoas, né? Tudo aquilo falava, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Hoje as pessoas pagam e param para me ouvir aquilo que eu tenho a ensinar, sabe? Eu falei assim, o que para muitos foi um defeito, para outros é uma qualidade. Eu aprendi, eu estou em constante aprendizado. Eu amo estudar. Amo, 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 amo de paixão estudar coisas novas, conhecer coisas novas, culturas novas. Assim, tudo que vocês possam imaginar, eu gosto. E daí agora compartilhar também, né? Agora compartilhar com as pessoas. Para você ter ideia, tem um ano que eu não abro mentoria para o YouTube. Tem um ano que eu não abro turma para nem vaga, né? Para consultoria de arquétipo, para terapia naturopata, para Feng Shui. Tem já tem alguns cursos que eu ministrei, palestras, que tem um ano que eu não abro vaga para nada. Eu falei assim, não, eu vou dar um tempo, né, que eu precisava me organizar. Para mim entender, eu só tenho o atendimento das clientes que já estavam marcadas, né, que são as antigas, já estavam marcadas. E depois disso eu falei, não, agora dá um tempo, deixar eu ver o que é que eu vou fazer. E daí eu tinha fechado.
fechei todas as turmas. E daí agora eu tô reorganizando a parte do site, tô reorganizando tudo, mas em breve eu vou colocar para vocês, tá bom? E é isso. E eu quero agradecer muito, 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 muito a cada um de vocês que estão aqui, que vão continuar aqui acompanhando meus processos, essa nova fase. Quem não vai continuar, também agradeço, porque eu acho que quando o mestre, quando o aluno está pronto, ele vai seguir outro caminho. Ele vai procurar outros mestres e tá tudo bem. Se chegou ali no seu. Era aquilo que você queria aprender, vai para uma outra fase. Se você chegou ali naquele degrau e para você ir para um outro degrau, você precisa de outros mentores, de outros professores, vai. Não se prenda a ninguém. Porque aquele professor que te ensinou lá no prezinho, ele não vai estar com você lá no ensino médio para te ensinar. Aquele mesmo professor que te ensinou o que é 2 mais 2, ele não vai estar lá no ensino médio para te ensinar álgebra, ou então te ensinar aquelas matemáticas de segundo grau, aquelas contas de segundo grau, que, gente do céu, era muita coisa. Então, eles não vão estar. Então, se você chegou naquele. Se você cumpriu aquilo que você tinha com uma pessoa, ou com um mentor, ou com uma pessoa que te ensinou, vai, agradece, vai para o próximo nível, vai para outro mentor, tá bom? E eu quero agradecer a cada um e é isso. E essa é a nova fase desse canal. Essa é a nova versão, minha nova versão e a minha melhor versão. Eu vou compartilhar com vocês aqui meu conhecimento, tudo aquilo que eu vivencio e também vejo acontecer de cura comigo e de outras pessoas. E vou compartilhar aqui com vocês. E gratidão por você estar aqui. E lembre-se sempre, seja você o seu maior incentivador. Você é o seu maior incentivador. Não existe outro. Você é seu maior incentivador. Eu confio em você. Você é vencedor e você pode tudo que você deseja. Só basta você acreditar em você. Porque eu acredito em você. E o universo também. Os anjos, arcanjos. E o principal, você tem que acreditar em você. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.